respondem ao esperado. É verdade, Janete. O Chega sempre se mostrou muito confiante e boa noite para si, boa noite também a todos os que nos seguem lá em casa nesta grande noite eleitoral. De facto, o Chega esteve muito confiante porque o Chega sente a rua. Nós, na pré-campanha eleitoral, fomos o partido que mais esteve na rua, que mais arruadas teve no meio da rua, no meio dos portugueses, e sentíamos esse apoio. E, portanto, víamos que existia uma dissonância entre o que os comentadores diziam nas várias televisões, entre as sondagens e aquilo que sentíamos na rua. Sentíamos também uma dissonância, por exemplo, entre o pulsómetro, que avaliou os debates televisivos, em que dava reiteradamente o ganho dos debates a André Ventura, e depois os comentadores diziam que não, que André Ventura tinha perdido sempre. Mas eu queria discordar do que disse o Telmo Correia. Sim. O Telmo Correia, porque não existe nenhuma indefinição. O Sr. Presidente da República disse, e foi a capa do jornal do Correio da Manhã hoje, que disse: ninguém se pode substituir à vontade popular. E o que é que a vontade popular já nos disse agora a esta hora? Já nos disse que a AD e o Chega têm uma maioria absoluta parlamentar e, portanto, mas o que há a vontade não popular... por parte de Luís Montenegro. Mas Luís Montenegro tem que respeitar o voto popular. Muito bem, vamos só ouvir Pedro Frazão agora. Nuno Melo, que está a retomar a conversa aqui em estúdio, e vou devolver a palavra ao Pedro Frazão, que foi quem interrompi na última ronda nesta mesa de comentário, para pegar aqui nas palavras de André Ventura. Ouvimos-lo, de facto, a fazer uma grande festa diante deste resultado e a dizer que só há um caminho, uma maioria entre o Chega e o PSD. De facto, também não nomeia aqui nem a Aliança Democrática, nem fala do nome de Luís Montenegro. Se de facto o Chega, afinal de contas, ficar fora desta equação, portanto, se Montenegro fizer o que também voltou a sublinhar esta noite, que não conta com o Chega vai ser uma força de bloqueio? Janete, em primeiro lugar, eu quero dizer que fiquei atónito com o discurso de Luís Montenegro, que achei que foi um discurso altamente irresponsável, altamente desrespeitador dos resultados eleitorais democráticos e universais e comprometedor do ponto de vista do futuro do país. Nós vemos que existe uma maioria de direita no Parlamento. O Chega e os deputados eleitos pela AD têm 123 ou 127 deputados e, portanto, são muito acima dos 116 deputados que são necessários na Assembleia da República para suportar um governo com maioria absoluta. E o Chega apresentou-se a eleições dizendo aos seus eleitores que precisava de força porque não podíamos repetir a experiência dos Açores, porque a experiência dos Açores nos demonstrou que o PSD do governo não tem força suficiente política para fazer as reformas. Essas reformas, Luís Montenegro estava a falar no seu discurso de vitória, eu ponho aqui vitória entre aspas, porque de facto foi uma vitória muito fraca e até se viu pela própria falta de ânimo de Luís Montenegro e, portanto, não tendo o PSD essa força para fazer as reformas que são necessárias aqui no continente, no governo de Portugal, o Chega tem que ter uma palavra a dizer, porque não vai repetir um acordo de incidência parlamentar como aconteceu na região autónoma dos Açores e que se provou que a breve trecho foi incumprido pelo PSD e que, portanto, tivemos que nos abster no Orçamento de Estado. Ora, se de facto o Luís Montenegro diz que não é não e os eleitores expressaram-se com base nestas prerrogativas, Luís Montenegro diz não é não e o Chega diz, mas nós só apoiamos o PSD se tivermos uma palavra a dizer no governo e uma palavra a dizer na ação governativa. Os eleitores decidiram com base nestas duas prerrogativas. E o que é que os eleitores decidiram? Falta perceber o que é que o Chega efetivamente vai fazer perante essa postura de Luís Montenegro. Bom, o Chega está aberto ao diálogo e, portanto, nós sempre dissemos que estávamos abertos ao diálogo. O Chega quer fazer parte da solução para Portugal, de escorraçar o Partido Socialista do governo e de trazer um governo de direita para o país. E foi isso que os eleitores expressaram nas urnas. Deram à direita uma maioria clara. Eu lembro-me também de ver Luís Montenegro à mesa de um restaurante com Rui Rocha a dizer aqui é que passa o futuro de Portugal e, afinal, não passa nada por aí, porque a Iniciativa Liberal e a AD só tem apenas 87 deputados. Exatamente. Eu queria falar exatamente com o André Brandes Amaral para perceber são menos do que 91. Queria só dizer que o Chega não tem que votar contra nenhum orçamento. Basta o Chega abster-se porque a AD e a Iniciativa Liberal não têm deputados suficientes para fazer passar um orçamento. Portanto, mesmo que a esquerda se una, mesmo que a AD e a Iniciativa Liberal se una e a esquerda
sozinha, consegue chumbar um orçamento da AD. E foi exatamente aquilo que aconteceu na região autónoma dos Açores. E, portanto, Luís Montenegro está a ser altamente irresponsável porque está a trazer para o Governo da República aquilo que já viu que não funcionou no Governo da região autónoma dos Açores. Ficámos esclarecidos. Todos os outros partidos ganharam. Então onde é que o Chega foi buscar os votos? A abstenção, não viu que a abstenção Eu tenho que ouvir também. Houve uma acusação muito grave aqui, Janete, que eu tenho que responder só num minuto. Se me der essa noção. O Telmo começou há pouco o nosso debate, deu a abertura de debate ao Telmo, mas eu agora tenho que fazer aqui uma defesa da honra. Porque o André, da Iniciativa Liberal, disse aqui uma coisa gravíssima, que foi dizer que o Chega é um partido de políticas económicas de esquerda. O Chega tem direito à sua autodeterminação política. A nossa gênese da economia política é do liberalismo e o André sabe muito bem que assim é e só está a dizer isto porque está com dor de cotovelo que só conseguiu manter os 8 mandatos que teve face ao brutal crescimento do Chega. O Chega defende sim que a TAP, depois de ter sido lá gasto mais de 3 mil milhões de euros, tem que ficar sobre a alçada do Estado até dar Tiveram durante a campanha muito tempo para discutir as propostas de cada um dos partidos. Ou então ser privatizado de uma forma que dê lucro ao Estado. Isto não é ser de esquerda. Isto é ser liberal e é salvaguardar o dinheiro dos contribuintes e isso é um princípio conservador e de direita. Muito bem. Foi preciso ir ao fotofinish para ver quem é primeiro. Foi por um nariz, como se costuma dizer. Foi preciso ir ao fotofinish. Pedro Frazão, está com vontade de falar? Muito bem, estou com vontade de falar porque há pouco o Telmo Correia quis confundir os nossos ouvintes com aquilo que é uma moção de censura, uma aprovação de um orçamento de Estado e depois a formação do governo. Eu quero dizer ao Telmo que o Chega nunca, jamais, em tempo algum, leia bem os meus lábios, nunca, jamais, em tempo algum, o Chega se aliará ao PS para formar um governo. Agora, uma coisa diferente é aquilo que o Telmo está a tentar confundir. O Telmo tem responsabilidade porque já foi líder parlamentar e tem a responsabilidade e o dever de não confundir o que é um sentido de votação. Um sentido de votação daquilo que é no Parlamento. Desculpe lá, se a AD e a Iniciativa Liberal só têm 87 deputados e se toda a esquerda junta tem 91 deputados, se a esquerda já disse que não a viabiliza um orçamento de Estado da AD com a IEL, como é que querem viabilizar um orçamento de Estado? É totalmente irresponsável estar a colocar de fora 1.100.000 votos dos portugueses e 48 mandatos. São 48 mandatos dados pelos portugueses. Quem ganhou as eleições foi o governo. Eu falo muito bem enquanto estou a ser interrompido. Não tenho os seus períodos. Agora sou eu que vou ter que interromper. O que acontece é que vamos ter que ouvir mais opiniões aqui na emissão da CMTV, agora com a Sara Carrilho. Não pode ser. Pedro Frazão, quem são essas forças vivas que tanto André Ventura trouxe para o debate na campanha eleitoral? É muito simples. Em primeiro lugar, quero dirigir-me ao Telmo dizendo que essa vitória de facto aconteceu, mas foi uma vitória muito pequenina, faltou-lhe um bocadinho assim, foi menos de 1%, 0,8%. E, pelos números que nos são apresentados, nós verificamos que se o PSD tivesse concorrido sem o PPM e sem o CDS, nem sequer estaria em primeiro lugar e, portanto, estaríamos aqui hoje a falar sobre uma vitória do PS. Essa vitória só se deu porque concorreram 3 partidos em conjunto e, portanto, é uma vitória totalmente despeciente, pouquinha e bastante até um pouco envergonhada, digamos assim. Estas forças vivas de que André Ventura falou são muito simples de explicar, obviamente, que dentro do PSD muitas pessoas com responsabilidades que dentro do PSD não compreenderão que existindo à direita uma maioria explícita, uma maioria parlamentar de 127 deputados entre o PSD Estamos agora e a ver Luís o Chega também em direto nestas imagens, Pedro Frazão. E o Chega, e até que acrescentaria mais de 135 deputados se englobássemos a Iniciativa Liberal, que são mais do que 116 que estabelecem a maioria Vamos só ouvir do Pedro Frazão, Parlamento. diz-nos acordo e quem são essas forças vivas e que força é que têm para derrubar o Luís Montenegro? Existe a demonstração de algumas forças vivas do dentro do PSD que indicam que, de facto, o PSD deve escorraçar o Partido Socialista do Governo para falar com alguém, nomeadamente com o Presidente da República. Bom trabalho para todos, está bem? Um abraço grande.
deputado com 11% de resultados eleitorais teve direito a uma vice-presidência, a um vice-primeiro-ministro no governo e a 3 ministérios. E, portanto, hoje temos a terceira força política, que é o Chega, com 18%, portanto, muito mais do que 11%. Bem, o CDS na altura também teve o... Sem nos desviarmos desta questão o próprio Telmo disse há pouco que o CDS... de facto, Luís Montenegro e que até motivou uma mensagem do próprio Presidente da República na sexta-feira, através de uma manchete do Expresso. Janete, o próprio Telmo há pouco, e a Janete ouviu muito bem também, tal como eu, que o CDS na altura também teve que rever algumas das suas posições, nomeadamente face à União Europeia. Claro, e, portanto, o que não se compreende... Se o CDS na altura teve que rever posições face à União Europeia, o Chega agora também pode rever algumas posições para poder ter um papel fundamental na revisão daquilo que é o escorraçar do socialismo do governo e avançar para a frente. Agora, o que nós não podemos também admitir, Janete, e para me dirigir à sua pergunta, é permitir que o Presidente da República fale indiretamente para os jornais, tentando condicionar naquilo que é o último dia de campanha algo que é uma coisa absolutamente livre e que deve ser absolutamente respeitada, que é o voto dos portugueses. De facto, nós ficámos absolutamente estarrecidos com o facto do Sr. Presidente da República não ter desmentido categoricamente a capa do Expresso de sexta-feira, que é altamente vergonhosa. O Chega é um partido... Janete, o Chega é um partido legal, é um partido que está inscrito no Tribunal Constitucional, é o terceiro maior partido político com representação parlamentar e, portanto, não podemos admitir que o Sr. Presidente da República venha fazer sair numa capa de um semanário algo que diz que fará tudo para afastar o Chega do governo, quando até eu posso afirmar aqui, porque eu fui testemunho, eu, outra vice-presidente do Chega como eu e o próprio nosso líder André Ventura, que numa audiência com o Sr. Presidente da República, nos transmitiu que para ele o Chega era um partido tão democrático e tão legal como os outros e que, portanto, nunca iria obstacularizar um próximo governo. E falávamos disto até, posso dizer, a propósito da eutanásia, na possibilidade de depois vir a reverter essa lei iníqua, que, aliás, o Chega é o único Chega que tem a inscrição da reversão da eutanásia no seu governo. Portanto, é absolutamente lamentável que o Sr. Presidente da República não tenha desmentido essas declarações. Mas vou passar a palavra ao Pedro Vaz. Todos os distritos, todos os círculos do território nacional. Mas orgulha-se dos casos de corrupção no Partido Socialista? Orgulha-se da degradação do SNS? Orgulha-se da degradação da educação em Portugal? Não, é que de facto é preciso alguém que trouxe para o governo casos de corrupção. Uma altura em que foi muito eurocético para um regresso a uma posição mais europeísta. Agora, o CDS nunca esteve num grupo com a AfD alemã. Está a misturar tudo. Anti-europeístas, é muito difícil entrar em uma solução do governo. Isso é um debate para as europeias. É daqui a uns meses. Isso é daqui a uns meses. E seguramente não. Agora vamos também a André Brandes Amaral. Eu não tenho um cronómetro, mas acredito que está a ser prejudicado Eu conheço os vossos sócios europeus. Vamos falar sobre as exigências com o o problema do Chega. E a questão aqui... O Chega foi o partido que apresentou mais propostas legislativas. Foi o Chega que apresentou mais propostas de alteração aos orçamentos de Estado desde 2022. Obrigado, Pedro, por comprovar aquilo que eu acabei de dizer. Não, porque isto é um debate. Eu fui convidado para um debate e num debate político as pessoas interagem e respondem aos argumentos uns dos outros. E agora, o que eu não posso é admitir que todas as pessoas que estão neste painel, mais as do painel da esquerda, estejam sempre a atacar o Chega e eu não responda disso. Não, o Chega está sempre na boca. O Chega está sempre na boca de todos os comentadores. Isso é uma estratégia. Não se faça de vítima porque, olha, da minha parte não ouviu isso. Dizer que quando duplicar o número de deputados e ter mais 1.100.000 votos era uma vitória de pirro, realmente é não saber da história do que é o pirro e não saber o que é esse adjetivar de vitória de pirro. Vitória de pirro é ganhar alguma coisa a custos muito altos. Vamos ouvir agora a emissão